Bem, mais uma vez, shalom a todos. Eu não pensava estar aqui para dar essa segunda palestra, mas o Eterno quis que essa oportunidade me fosse dada. Eu tomei uma atitude alguns anos atrás de ser servo. Então, às vezes eu sou desafiado em alguns lugares, na Amazônia, no Brasil, e quando eu tenho certeza que é algo chamado dele, eu sempre digo, como disse o nosso pai Abraão, Hineni em hebraico. Hineni significa eis-me aqui. E nós estamos aqui para servir, né? E nós vamos falar sobre um tema que já é do meu conhecimento. Eu venho convivendo com esse tema já há um bom tempo, desde que as coisas aconteceram. Eu não sei se o meu celular está aqui em cima, por favor. Meu celular está aqui. Vou pegar, por favor, verifica isso. Tá, meu celular está aqui. Eu não sei se vai dar para colocar aqui uma foto que eu tenho, que mudou um pouco o cenário religioso aqui na Amazônia. Vou tentar pegar essa foto, colocar para vocês, que eu acho que ela é importante estar aqui. Pedir para a professora me auxiliar. Não sei se eu consigo. Ou então o Shemitov, ele pega aí, na página da Bet Shalom. Eu queria colocar a minha foto com o cardeal. Dá para conseguir, Everton, aí? Na página da Bet Shalom? Então, porque senão vai atrapalhar aqui um pouquinho. Aí ele captura e bota aqui depois, no decorrer da... Nós vamos hoje quebrar alguns paradigmas, né? Para a gente poder avançar, como o doutor Jackson. Eu acho que ele pela manhã quebrou vários paradigmas na sua palestra, nos colocando num outro nível que nós precisamos alcançar, porque nós estamos no 3º milênio, né? E hoje nós estamos falando da importância do diálogo interreligioso para a democracia e a paz social. Então, eu estou começando aqui, peço a graça do Mashiach Yeshua, Shohamele, e a ajuda do Ruach Kodesh. Nós estamos vendo aqui uma gravura que faz uma menção. Quando foi que os homens, na Torá, passaram a dialogar no campo religioso? Primeiro eu quero fazer uma consideração antes desse texto. Quando Yosef, esse é o nome dele verdadeiro, Yosef ben Yaakov, no livro de Bereshit, Gênesis, ele vai para o Egito depois da sua prisão, e José, como é chamado, prefigurava o Messias. O que aconteceu com José era o que ia acontecer com o Messias e Yeshua com Jesus. Ele é uma figura profética, né, na Torá, nas Escrituras. E ele se torna o primeiro ministro, grão-vizir do Egito, que em hebraico é Mitzrayim, era a potência do mundo, né? O Egito estava numa posição de destaque, e quando veio aquela fome, que foi uma fome praticamente mundial, José foi escolhido pelo Eterno para ser o primeiro-ministro, o grão-vizir. Depois do faraó era ele. Muitos dizem que após a morte do faraó, ele se tornou também faraó do Egito. É uma especulação que ainda não tem uma comprovação arqueológica, mas que ele tenha se tornado um paró,
o senhor da casa grande. Esse é o nome que significa em hebraico Par-O. Então, o faraó deu a ele o poder de distribuir a colheita. Eu pediria que a ata fosse mantida aqui por segurança, porque se levar, pode ser que não dê tempo de assinar no final. Só a ata mesmo. Tá bom? Que, acho que está com a doutora Silvana, foi passado para ela. Tá, a ata. A ata preta, o livro. Ah, ok. Então, quando ele recebe, ele compra toda a terra do Egito para o faraó. Isso é uma questão fenomenal que aconteceu no Egito. A terra passou a ser do faraó, porque ela era propriedade individual dos egípcios. E aí o faraó disse para ele: você não toca na terra dos sacerdotes, né? Este princípio de preservar o aspecto sacerdotal, ele vem de tempos remotos mesmo, né? Então, toda vez que eu vejo o Estado querer tocar no sagrado, me preocupa, porque esse é um princípio da Torá. As pessoas dizem: vocês não querem pagar impostos, vocês querem ter um diferenciamento. Primeiro, que o conceito de igreja não é empresa. Igreja também não é associação de bairro, né? O Código Civil cometeu a discussão do Código Civil brasileiro, e eu participei dela, colocar as instituições religiosas no mesmo nível de associação civil foi um erro, né? Foi um erro. E isso não podia ter acontecido, mas é isso que eles querem, às vezes, exatamente para tocar naquilo que não pode se tocar. Um exemplo para vocês. Existem países na Europa, como a Dinamarca, que paga o dízimo. Existem países que são dizimistas para a prática religiosa nas suas nações. E são nações extremamente abençoadas. Né? O Brasil não deve querer tocar naquilo que é o aspecto sacerdotal. Mas isso aí foi uma concessão no Egito. Mas a gente quer saber como foi que começou esse diálogo na nossa herança judaico-cristã. Interessa verificar da Torá para frente. Então, aqui no livro de Shemot, eu coloquei essa figura do Itrô, que é o Jetro, né? Com Moshe, que é o Moisés. E eu quero falar um fato importante, que isso começou bem nos primórdios. Depois que Israel saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho, e eles venceram, né? O Eterno venceu o exército do faraó por eles foram, né? Olha o que acontece. Foram lá para o monte, para a montanha do Har Sinai. Horeb é uma cadeia de montanhas, se você não sabe. Aí você lê Horeb e Sinai. Horeb é aquela cadeia de montanhas, o Sinai é o pico. Então, o sogro de Moisés era sacerdote politeísta. Ele era sacerdote de Midian. A religião de Midian, eles eram politeístas. E ele vai lá com Moisés, e Moisés leva ele para comer pão junto, oferecem sacrifícios. O judaísmo considera que Jetro, que na verdade o nome dele é em hebraico Itrô, Itrô significa abundância, ele teria sido o primeiro convertido na história judaica. Essa é uma tradição judaica, né? Mas o que aconteceu? Houve uma interação, um sacerdote politeísta com um povo monoteísta. Agora, o que me chama a atenção é que ele deu conselhos para Moisés, porque Moisés estava vivendo uma aflição jurídica, ele não conseguia julgar o povo todo. Então, esse sacerdote, que não era monoteísta, era politeísta, né? Mas também, às vezes, alguns politeístas, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês essa questão, eles também creem num Deus Criador,
o que acontece? Moisés recebeu o conselho dele. Então ele deu a sabedoria, veja, né? Aí não teve preconceito. Moisés podia dizer, você cultua outros deuses, você é de outra religião. Você vem me dar um conselho para o povo que o Eterno acabou de tirar do Egito, mas é interessante que ele aceitou o conselho. E o conselho fez bem para Moisés, né? E lá na frente ele chama o sogro para acompanhar para a terra prometida, porque ele era uma pessoa fantástica de conhecimento, né? E ele vai embora, ele não aceita. Então, onde é que começa essa interação do grande profeta Moisés, que recebeu a Torá, com o sogro dele, Jetro e Trô, e eles ali não têm só uma conversa, eles têm uma comunicação espiritual. Outra pessoa também na Bíblia é o profeta Daniel. Daniel e os magos da Babilônia. Na Bíblia hebraica, Ataná, ele está na área dos escritos, Ketuvim. Na Bíblia cristã, ele está entre os profetas. Então, hebraica, Taná, que é um acróstico, Torá, Neviim, profetas, e Ketuvim, que são escritos, forma a Bíblia hebraica. Ele salva a vida dele e de outros líderes. Quer dizer, na Babilônia, era cheio de magos, né? De sacerdotes, de crença, de religião. E o profeta Daniel, ele passou a liderar toda a espiritualidade da Babilônia. O rei Nabucodonosor, por exemplo, ele não exterminou os magos da Babilônia. Ele colocou Daniel para ficar acima deles. E, por causa de um sonho que não foi revelado, o rei mandaria matar todos os magos, e Daniel teve a revelação divina que salvou a vida dele e a vida dos outros magos. Então aqui nós já temos os primeiros, vamos dizer assim, primórdios dessa relação entre pessoas que creem num Deus verdadeiro, num único Deus, que tem acesso à revelação divina, mas aprende a conviver com outros povos. Também, ele diz que você é objetivo, Shaul, que era um judeu fariseu, e os fariseus são chamados em hebraico perushim, eles tinham horror à idolatria, a qualquer contato com outros credos, outras culturas, outras crenças. E aqui a gente vai ver num livro chamado Masei Hashirihim, que na Bíblia é traduzido como Atos dos Apóstolos, capítulo 17, esse judeu apóstolo, chamado pelo Messias Yeshua, ele vai à Grécia e ele vai apresentar um tema que não era muito comum para os gregos. Os gregos não acreditavam em ressurreição. Tá? Eles não acreditavam em ressurreição. E Shaul vai falar sobre esse tema e começa a conversar com eles e apresenta o Deus desconhecido. Tem uma historinha que esse Deus desconhecido, vocês já estudaram, já leram, não vou entrar nessa história, que ela vai demandar um pouco de tempo. É a história de um pastor de ovelhas que salvou a Grécia de uma peste terrível, né, que atacou o gado dos gregos, e ele invocou o Deus dos hebreus, né? E ele ficou conhecido lá na Grécia como Deus desconhecido. E fizeram esse monumento, porque nesse Areópago havia como que um monumento lá para cada divindade. E esse Deus desconhecido, que os sábios gregos não conheciam, colocaram lá. E Shaul fez menção a esse Deus desconhecido. Alguns usam muito isso no campo da pregação, do estudo, que ele estava chamando a atenção para um Deus que eles não conheciam. Mas, na verdade, esse monumento ao Deus desconhecido não era porque faltava um Deus, é porque houve um milagre muito grande na Grécia, feito por esse Deus, e que eles não conheciam. E Shaul conhecia essa história,
Com certeza ele conhecia essa história, e ele vai falar com os politeístas. E ele vai falar claramente lá que existe um Deus que criou, né, e que sustenta todas as coisas. Ele vai falar no monoteísmo. E para os gregos não era assim, né? Havia uma quantidade de deuses que eles cultuavam e cada um tinha uma missão. Você vê, tinha o Deus dos mares, né? O Deus dos trovões, cada um tinha alguma coisa lá, né? E você pergunta, como é que funciona isso na crença hebraica, né? No entendimento do povo hebreu. O povo hebreu, ele não entende que todos os espíritos elementares que querem controlar a natureza, são chamados de demônios, né? São espíritos elementares, que não são anjos de Deus, são forças espirituais que tentam controlar as manifestações da natureza. Aí você tem a questão angélica, tem os anjos, anjos leais a Deus, anjos caídos que se rebelaram, e você tem os Shedim, que são os demônios, são energias, forças malignas que atacam as pessoas, que querem desenvolver personalidade nas pessoas. Isso é só um pequeno relato, e ele está falando aqui para essas pessoas que criam num politeísmo. Eu falei ontem sobre o politeísmo, e todo o tempo Shaul conviveu. O que eu acho interessante é que fora da terra de Israel, Daniel, por exemplo, nunca quis destruir os templos pagãos, como eram chamados, da Babilônia, né? Moisés, ao sair do Egito, não ordenou que os hebreus destruíssem os deuses do Egito. Diz a Torá, as Escrituras, que naquela noite que eles saíram do Egito, na noite da Páscoa, o Eterno julgou os deuses do Egito, né? Que eram muitos. Eu tive no Egito, visitando o Museu do Cairo alguns anos atrás, todo tipo de animal lá, o rato que você bota veneno para matar, lá o rato era uma divindade. Então, eles cultuavam todo tipo de coisa dessa natureza. Então havia Shaul também, Paulo, quando sai para pregar a mensagem de Yeshua, o Evangelho, ele também não entra nos templos, né, quebrando ou perseguindo os sacerdotes idólatras. Então, o primeiro ponto é esse. Existe um princípio bíblico de tolerância interreligioso desde os primórdios das Escrituras. É importante entender. Aí, passando aqui, nós vamos ver a intolerância religiosa. Quando começa a intolerância religiosa, agora a gente mais aqui para o Ocidente, né? Ela começa exatamente no século XI, XII, né? Com os dominicanos, que recebem a incumbência papal de exterminar as heresias. Acho que vocês já viram falar dos cátaros, né? Um movimento na França, que eles tinham muitas visões bíblicas, defendiam, e foram perseguidos cruelmente, morreram. Houve verdadeiro assassinato deles na França, naquela região. Então, aí começa, nos nossos dias já existe o judaísmo, já existe o cristianismo, nessa época já existia o islamismo, deu um pulo, né? Já aí para o final da Idade Média. E o que é que acontece no final da Idade Média? No século XV. Dois reis da Espanha, de Castela e de Aragão, decidem expulsar os judeus dos seus reinos, né? Porque os judeus na Espanha foram crescendo muito, né? A Espanha, no século XV, aproximadamente
13 a 15% da Espanha já estava judaica, né? Então isso fez um peso muito grande para os reis, e eles começaram a entender que naquela época na Espanha muitos judeus estavam ocupando posições muito estratégicas e eles estavam perdendo no campo da ciência, da educação. Se você não sabe, na Idade Média poucas pessoas eram alfabetizadas, né? Não havia essa condição como hoje de você ler livros como você lê hoje. Poucas pessoas. E a maioria dos judeus, inclusive mulheres que exerciam funções domésticas, elas eram alfabetizadas. Gerou uma perseguição e eles expulsaram os judeus num dia, no calendário hebraico, 9 de Ave, e mais ou menos alguns foram para o Marrocos, né? Outros foram para a Grécia, e aí começa essa história, mas em torno de uns 100 mil foram para Portugal. E aqui pode ter gente nesse auditório que tem uma ligação ancestral com essas pessoas. Desses 100 mil que foram para Portugal, né? Eles, ao chegarem lá, depois acharam que estavam salvos. Aí surge o casamento do rei de Portugal com a princesa espanhola. E ela diz o seguinte: eu só caso com ele se ele expulsar também os judeus de Portugal. E aí começa essa trágica história da Inquisição, que já estava na Espanha, né? Vem desde o século XII, e ela foi feita contra os protestantes. A Inquisição começou contra os protestantes e terminou com os judeus. Então o que aconteceu? O rei gostava muito do dinheiro dos judeus na época e da ciência que os judeus tinham. Ele disse: não, eu não vou expulsar todo mundo, mas eu quero me casar lá com a princesa, né? O que ele fez? Ele disse: eu vou batizar à força os judeus, né? Então ele deu um prazo para os judeus fugirem. Quando os judeus chegam nos portos de Portugal, está lá grande parte dos sacerdotes católicos e pegam a força, com a força física, batizam os judeus. Só um pouquinho dessa história. E aí eles se tornam cristãos novos. Então lá em Portugal tinha o cristão velho, que era o cristão de origem católica, antiga, e o cristão novo, que era o cristão batizado à força. Só que esse cristão novo batizado à força, ele era de origem judaica. Aí depois destruíram esses registros. Então muitos Pereiras, muitos Rodrigues, muitos Morenos, muitos Moreiras, muitos Coelhos, né? Muitos Aranhas, muitos Baratas que vieram do Nordeste. Fulano tem sobrenome de Aranha, de Barata, essa coisa toda. Muita gente aí, Bezerra também, né? Muitas dessas pessoas são de origem judaica. Elas são de origem judaica. Mas o que eu quero falar? Nesse período, a Inquisição começou na Espanha. Você está vendo aí, ó, né? Ela entre 1540 e 1700. Você vê que a Inquisição ela durou muito tempo, né? Alguns falam até em 3 séculos, né? Mas ela teve o quê? 1,8%, 804 pessoas foram mortas, queimadas nas fogueiras. E aí é um caso muito estranho, porque para nós isso é muito estranho. Inclusive para hoje um sacerdote católico, ele estuda, conhece a Inquisição, mas é um absurdo. Havia uma marcha, né? Eles faziam uma procissão, tanto na Espanha como em Portugal, colocavam um manto, um chapéu, e levavam as pessoas para serem queimadas em via pública, em nome de Deus, né? E esses foram os tribunais da Inquisição: garrote, tortura. Aqui no Brasil, eu recomendo, tem um museu em Belo Horizonte, chamado Museu da Inquisição. É de uma comunidade também judaico-messiânica, dirigida pelo ilustre rabino Marcelo Guimarães.
Lá você vai ver as máquinas, fotos. É o maior judeu da Inquisição que já se construiu no Brasil, para você ver a perversidade que foi. Então, isso gerou o grande ato da intolerância religiosa, né? Realmente, por causa da fé. Então, aqui houve um conflito muito grande entre a fé dos cristãos católicos e a fé dos judeus. Agora, é claro que, se você estudar história, você vai ver que quando o calvinismo também chegou na Suíça, em Zurique, um médico também foi morto na Inquisição calvinista, né? A história dos anabatistas, de onde vieram também os batistas. Muitos batistas foram jogados de cima de penhascos, exatamente na perseguição religiosa. Então, normalmente, todas as religiões, elas acabaram passando por um processo de intolerância, né? A religião islâmica, que não é o nosso caso judaico-cristão, ela, quando dominava um território, aqueles que não se convertiam ao islamismo, eles admitiam, eles chamavam de dhimmi. Era um tipo de casta religiosa inferior que não podia fazer algumas coisas. Então, vocês sabem que no Brasil imperial, a religião oficial do império era a religião católica, né? Uma informação muito importante: por que houve tanta dificuldade para a canonização do padre José de Anchieta? Muitos líderes protestantes afirmam que ele puxou a corda para enforcar um missionário protestante e não deu. E aí a comissão de canonização da Santa Sé, no Vaticano, não permitiu a canonização dele. Houve muitos massacres ao longo da história, né? Na França, por exemplo, os huguenotes, né? Eles foram mortos em milhares de milhares também, lá, muita perseguição, né? Não foram só os judeus, mas também os protestantes. E os católicos? Os católicos também foram muito perseguidos. Eu quero dar um dado interessante. Se você nunca estudou missões no Japão, o Japão ele poderia ter se tornado uma nação extremamente cristã, né? E houve uma perseguição muito grande, não foi contra os protestantes necessariamente, e nem contra os judeus. Foi contra os padres católicos, essa perseguição. Existe um filme, inclusive, que fala sobre isso, né? Ou eles se convertiam ao budismo, então você vai ver a intolerância. Houve intolerância também no budismo. Ou eles morriam, né? E aí isso impediu o Japão de se tornar uma nação cristã. O Japão chegou a ter mais de 1.300.000 cristãos em toda essa evangelização. Então, essa intolerância ela foi acontecendo, né? E aí o período das cruzadas no século XI, o século XII, criou também uma guerra entre os cristãos e os muçulmanos, né? Vocês sabem que essas cruzadas que foram feitas na Europa, 3 grandes cruzadas, tem outras também que surgiram, foi para Jerusalém para fazer guerra aos muçulmanos que governavam aquela região. Então existe essa história de intolerância, né? Particularmente na cidade de Parintins, no ano de 1930, aqui no Amazonas, muito conhecido Parintins, houve um fato inesquecível na cidade: a fogueira das Bíblias, né? Havia uns pregadores lá, batistas, e o padre, na época da região, não querendo que os católicos se tornassem evangélicos,
protestantes, essa história é muito conhecida em Parintins, ele mandou fazer a maior fogueira de Bíblia da história, porque naquela época a Bíblia protestante era uma Bíblia apócrifa, né? Você tinha a Bíblia, a mesma Bíblia, né? Mas pelo fato de vir pela mão dos protestantes, aquela Bíblia era considerada um livro herege. Então queimava a Bíblia, e isso também foi intolerância. Como ao longo da história, muitos livros de outras religiões foram queimados. E aí, tudo isso passou muitos séculos, né? Séculos de conflito, até, eu vou dar um dado que não está aqui, mas vou dar um dado para vocês, até o Concílio Vaticano II, em 1961, todos os crentes protestantes evangélicos eram considerados hereges. Hereges. A partir do Concílio Vaticano II, os protestantes foram chamados de irmãos separados. Irmãos separados. Você me pergunta, a Igreja Católica hoje reconhece todos os evangélicos protestantes como irmãos? Eles são chamados de irmãos separados, né? Então, já diminuiu. Mas e aí isso para o protestante. Agora, na parte judaica, até o Papa João XXIII, que ele chegava naquela janela lá do Vaticano, ele, quando orava, rezava, em alguns momentos, ele dizia que se deveria orar, né, rezar pelos malditos judeus. Ele falava isso, está gravado, está documentado. Então, ele dizia que tinha que rezar, orar pelos malditos judeus. Os judeus eram considerados, ainda naquela época do Papa João XXIII, malditos. Até que veio o Papa João Paulo II, que ele viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Karol Wojtyla, e ele, quando assumiu o papado, um dos primeiros atos que ele fez foi reconhecer Israel como nação. Até o Papa João Paulo II, Israel não era reconhecida como uma nação. Então ele foi lá em Israel, pediu perdão dos judeus por tudo que a Igreja Católica, ao longo do tempo, tinha feito contra os judeus. E assim tem acontecido, né? Nós estamos vivendo num momento agora em que muitos estão pedindo perdão pelos erros passados. Católicos também, protestantes. Vocês sabem que tem uma região na Inglaterra, na Irlanda, que ela é dividida exatamente por isso. Uma Irlanda católica e uma Irlanda protestante. Então, nós temos aí a intolerância. E não havia diálogo. Eu vou entrar agora como começou o diálogo religioso. Então, eu estou passando da metade da palestra. Prometi que ia ser rápido. E você entender, mas então, tanta confusão, né? Tanta morte. Vocês sabem que houve guerras, né? Houve guerras entre católicos e protestantes ao longo da história. Houve guerra entre cristãos católicos e muçulmanos. Eu não diria que houve guerra entre cristãos e judeus, porque quando se formou essas grandes religiões, tanto o islamismo como o catolicismo, os judeus não tinham uma nação, né? E agora a guerra que houve na faixa de Gaza não foi uma guerra dos judeus contra o islamismo, foi uma guerra dos judeus contra o terrorismo. É diferente do islamismo. Então, aqui nós vamos passando para o Conselho Mundial de Igrejas. Conselho Mundial de Igrejas, ele foi... Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Conselho Mundial de Igrejas. Eu acho que não colocaram a data aqui, mas eu vou falar a data. O Conselho Mundial de Igrejas, ele surgiu no ano de 1948, está aqui.
Quando surgiu o Conselho Mundial de Igrejas, a primeira reação que houve da Igreja Católica foi: não vamos participar do Conselho. Muitos protestantes disseram: esse é o começo do período da besta, né? Conselho Mundial de Igrejas, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E esse conselho, ele foi criado para discutir a questão religiosa, e ele foi o primeiro entendimento, depois das duas guerras mundiais, para pacificar os ânimos das religiões, muito maltratadas. Eu estou falando no campo judaico-cristão. Eu não estou entrando no campo de outras religiões, porque o fórum aqui é judaico-cristão. Então, o Conselho Mundial de Igrejas, que está aqui, ele reúne 352 igrejas protestantes, ortodoxas, que é a outra versão do catolicismo oriental, igrejas anglicanas, que procedem da Inglaterra, né, o anglicanismo. A Inglaterra não é católica nem ortodoxa, ela é anglicana. Você vê aqueles casamentos reais, bispos, eles são anglicanos. Evangélicas, representando cerca de 580 milhões de cristãos de 120 países. Então você vê que o Conselho Mundial de Igrejas, ele tem uma representação muito grande no mundo, porque ele representa 580 milhões de cristãos. Aí você diz assim: mas quais igrejas que participam? Né? Eu acabei de falar. Algumas igrejas não querem participar, outras dizem que são contra, porque seria uma forma de ecumenismo. E ele trabalha em cooperação. Eu falei que a Igreja Católica, até hoje, ela não assumiu uma posição de membro do Conselho Mundial de Igrejas. Ela participa como observadora, porque a Igreja Católica, ela mantém essa doutrina ainda hoje, que ela é a única igreja de Cristo na Terra. Isso é importante entender, né? E a gente passa aqui, ó. Qual a diferença entre ecumenismo ou interreligioso? Outro dia uma pessoa falou assim para mim: Rabino, o senhor é ecumênico? Eu digo: não, eu não sou ecumênico. Eu não faço um casamento entre um líder de uma religião e de outro. Não. Eu não faço... Eu sou interreligioso. Aí eu quero mostrar a diferença para vocês. O que é um evento interreligioso e o que é um evento ecumênico. Eu falei das crises, eu falei lá atrás, recapitulando, ó, como começou esse diálogo interreligioso, lá de Moisés, passou por Daniel, passou pelo apóstolo Paulo, o Rabino Shaul, né? E aí a gente foi chegar já no final da Idade Média e colocou aí as crises da intolerância religiosa que levaram à morte, né? Que levaram à morte. E às vezes essas crises se dão dentro. Por exemplo, Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele era um judeu que foi morto por outros judeus porque criam em Yeshua, criam em Jesus. Ele cria em Jesus. Então, eles não aceitavam, né? E eles tinham como blasfêmia. Por exemplo, ainda hoje no Irã, na antiga Pérsia, no Irã, tem pessoas que são condenadas à morte, julgadas por blasfêmia, né? Agora mesmo nós estamos tendo uma terrível perseguição no Sudão e na Nigéria, porque os cristãos são considerados blasfemos que ameaçam a segurança institucional do país por causa das suas crenças, né? Então, a diferença aqui entre ecumenismo ou interreligioso. Eu coloquei a palavra grega aqui, ó,
bem aí, ó, oikomenismos. Em grego é oikomenismos. O ecumenismo é a busca da união, da comunhão e da harmonia, apesar da diferença. Agora, comigo, vocês vão perceber uma coisa. O ecumenismo, ele visa a comunhão. Hoje você está vendo uma mudança muito grande no comportamento religioso brasileiro. Eu fiz uma pesquisa pessoal e eu vi que essa mudança, ela já vinha ocorrendo há um tempo, mas desde que o deputado Marcos Feliciano, muito conhecido de vocês, ocupou a presidência da Comissão dos Direitos Humanos, né? Eu acho que foi Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. O deputado Marco Feliciano foi um dos grandes responsáveis pela mudança do comportamento do protestantismo evangélico no Brasil em relação aos católicos. Por quê? Porque ele, como era um pregador pentecostal de muita influência, ele foi procurar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Chocou muita gente na época isso, né? Porque ele percebeu que somente o povo evangélico protestante, que hoje seria uma média de 25%, no máximo 30% da população, a nível de religião, não seria suficiente para segurar a base do apoio cristão. E aí, os grandes conselhos de igrejas no Brasil começaram a mudar essa postura, deixaram de criticar com veemência a prática católica, né? E aí eu vou fazer um parêntese aqui. É muito diferente a relação da igreja protestante, evangélica, com a igreja católica nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso está vinculado à colonização, né? As 13 colônias americanas, que deram origem hoje à nação americana, de maioria protestante, e depois vieram também os católicos. Por exemplo, nunca houve esse problema na América de dizer que o católico não era cristão, né? Que ele tinha que se converter ao cristianismo protestante. Então, olha o que aconteceu no Brasil. Mas no Brasil foi diferente. Vieram para cá os missionários católicos. Durante 300 anos, você precisa prestar atenção nisso, numa média de 300 anos, a Igreja Católica, ela reinou de forma absoluta na religião. E é óbvio que quando uma religião se instala com a catequização dos índios, né? Depois veio o período da escravatura, começaram a trazer os negros da África para o Brasil, que também passaram por um processo, mas não como os índios passaram. É preciso entender essa questão. Quando eles assumiram aqui, e depois vieram os protestantes, na época, eles eram muito maltratados. Houve padres que se converteram ao protestantismo, a visão cristã no protestantismo. Existem inúmeros escritos disso no Brasil. Mas o que aconteceu? Quando vieram os primeiros missionários protestantes para o Brasil, a pregação dos missionários protestantes era exatamente a contracultura católica, né? Então não foi como nos Estados Unidos. Então os protestantes começaram a evangelizar quem? Os católicos. Naquela época não tinha missão Novas Tribos do Brasil, né, para catequizar, evangelizar os índios, ou um movimento protestante para evangelizar o negro. Quando começa isso, começa uma disputa. Por exemplo, vou dar um dado para vocês. Na década de 80 para 90,
mais de 20 milhões aproximadamente de católicos migraram para o protestantismo evangélico brasileiro. Nenhuma religião gosta disso, de perder, né? Então, essa animosidade toda, né, aconteceu. Havia também muitos problemas entre as igrejas. Por exemplo, se aqui a gente fizesse uma reunião há 40 anos atrás, eu vou dizer, se a gente fizesse uma reunião há 40 anos atrás, há 45 anos atrás com os batistas, aqui não pisava nenhum pentecostal. Se eu fizesse uma reunião aqui do fórum há 40 anos atrás com os pentecostais, jamais um batista entraria. Então sempre houve esses problemas internos e externos, né? Hoje eu quero falar para vocês uma coisa. Nunca houve tanta compreensão religiosa no Brasil como está acontecendo hoje. Por exemplo, a cidade de Roraima, ela foi praticamente a primeira cidade do Brasil, proporcionalmente, a ter maioria evangélica. O estado de Roraima, aqui. Né? Mesmo tendo na época 250 mil habitantes, indo para 300 mil, aqui se formou praticamente a primeira cidade, capital do Brasil, de maioria evangélica. E eu tive aqui, já estou aqui, vindo aqui mais de 20 anos, eu comecei a pesquisar e observar esse comportamento da igreja, né? Como se dava com a igreja. E a gente percebe algumas diferenças de outras regiões do Brasil. Então, o que é o ecumenismo? A gente se une como religião e comunga a nossa espiritualidade, né? Aí nós nos tornamos irmãos espirituais. Esse é o ecumenismo. E isso vai até para outras religiões, né, que reivindicam isso. Agora, há uma coisa estranha no Brasil, quando você diz, todos nós somos irmãos. É verdade no sentido da criação. Por quê? Porque de Adão e Eva, que é chamado em hebraico Adão e Havá, vieram todos nós. Nós somos de Adão e Eva. Ninguém aqui veio de uma evolução de um símio da África. Não. Nós somos filhos de Adão e Eva. Então, pela paternidade adâmica, todos somos irmãos. Mas, né, o muçulmano não considera todo mundo irmão. Quem não é convertido ao islamismo é chamado de infiel. O judaísmo, quem não se converte ao judaísmo é chamado de goi, gentil, né? Gentil com O. Gentil com O. Eu fiquei surpreso quando eu fui há 3 anos atrás em Tefé. É uma cidade que foi muito disputada por portugueses e espanhóis. Eu fui o primeiro pesquisador sobre descendência judaica, e quem me atendeu, por incrível que pareça, quem me deu o acervo foi o bispo da Igreja Católica, que me deu os materiais antes de começar a pandemia. E uma coisa que eu percebi, que os padres e quem fazia o registro na época do Império, toda pessoa indígena na época, que não era cristã, lá naqueles livros eu descobri uma coisa interessante. Ela era chamada de gentil. Com O. Com O. E aí a gente começou a pesquisar, eu levei uma equipe na época. Eu digo, então, olha aqui esse conceito. Quem não é católico, nessa época, porque só tinha religião católica, era chamado de gentil. Para dizer que a pessoa, em outras palavras, ela era pagã, né? Então, o ecumenismo, ele muda esse quadro, né? Porque ele vai dizer assim, todos nós somos irmãos espiritualmente. Aí você pergunta, é isso que a Bíblia diz? Não. Existe uma filiação de toda a humanidade, Adão e Eva, mas existe algo dito na Bíblia
que os filhos de Abraão são filhos de Abraão. E quando se abre o Novo Testamento, diz que, e aí os cristãos pegam isso com muita propriedade, a igreja, né? O que ela pega? Que quem recebeu Jesus, o Messias, se tornou filho de Elohim, filho de Deus, né? Então você vê essa diversidade. Você que está na sua fé cristã e tem a Bíblia, o Novo Testamento, você diz, eu sou filho de Deus, né? Aí você olha para um islâmico e diz assim, mas eu cultuo Alá, né? Você diz, ele é ou ele não é, né? Mas o ecumenismo, ele diz o seguinte, Alá é Deus, né? Krishna é Deus, Jesus é Deus, Yahvé é Deus, né? E aí vai, né? E aí todo mundo faz o ecumenismo. Por isso que o ecumenismo, ele tem resistência, porque quando eu me torno ecumênico, eu já não tenho essa distinção. Aí a segunda coisa que eu quero explicar no interreligioso. A expressão interreligioso que você está vendo aí, já não é o ecumenismo, é uma interação entre pessoas de diferentes religiões ou tradições religiosas. É diferente. Eu estou aqui com uma mulher chamada Palestina, o Dr. Rosenilson estava lá, né? Ela é da família dela da faixa de Gaza, e eu sou judeu, então ela levantou lá e abriu o verbo, rodou a saia lá, e acusou todos os judeus de genocida lá no dia lá do nosso fórum, do nosso seminário na universidade. E eu não entrei nessa discussão porque o tema não era esse lá no seminário, né? Mas ela disse para mim o seguinte, eu sou uma palestina, rabino, mas eu creio em Jesus. Aí mudou tudo. Porque eu disse para ela, eu ganhei uma irmãzinha palestina. Foi um escândalo isso em rede social. Quando eu ver, ganhei uma irmãzinha palestina. E a família dela mora na faixa de Gaza, né? E viveu essa guerra toda. E então, a minha irmãzinha palestina, por que eu disse? Porque ela já não é muçulmana. Ela crê em Yeshua. Ela crê em Jesus. Então, eu como judeu messiânico, sou judeu, guardo as tradições judaicas, vivo no judaísmo, mas creio que Yeshua, Jesus, é o Messias. Ele é a manifestação em carne do próprio Elohim. Então, é diferente o interreligioso. Eu estou aqui com um irmão católico, no sentido adâmico, mas pode ser que eu não considere ele meu irmão espiritualmente, né? Por quê? Porque o conceito dele de fé não é meu. Então, o interreligioso veio para quê? Você tem a sua crença, você tem a sua religião. A gente se reúne em termos de objetivo. Por exemplo, o Fórum da Torá, quando ele faz um seminário judaico-cristão, ele vai discutir liberdade religiosa, ele vai trazer todos, católico, evangélico, protestante, judeu messiânico, né? Ou o judeu também que não é messiânico. Nós vamos discutir uma questão, mas ninguém vai tratar filiação espiritual. É uma união por objetivos comuns na sociedade, né? Por exemplo, a defesa da família, o judaísmo, o evangélico, o católico defende. Então a gente está se unindo para isso. Nós não estamos nos unindo para formar uma fraternidade espiritual, né? Então, eu, por exemplo, não tenho como formar uma fraternidade espiritual com a fé islâmica, porque eles creem no Alcorão e eu creio na Bíblia. Então, não tem como. Então, como é que a gente vai se encontrar? No interreligioso. E aí, aí vamos para já a conclusão da palestra. Quando iniciou no Brasil o movimento ecumênico? Por volta de 1917, com essa Comissão Brasileira de Cooperação, que foi a primeira promotora do ecumenismo no país, né? Eu tenho um caso aqui, no Brasil, para você ver como é um casamento ecumênico. O Luciano Huck, a família dele é de descendência judaica askenazi.
judeus que eram do leste europeu. E a nossa querida apresentadora Angélica, católica, né? Então, quando foi casar, a Angélica chamou o padre Antônio Maria de um lado e o Luciano Huck, o nosso querido rabino que já faleceu, Henri Sobel, acho que foi o Henri Sobel, fez o casamento. Aqui o rabino dava a bênção judaica e aqui o padre dava a bênção católica. Aí essa família casou unindo crenças religiosas. Aí foi um ato ecumênico, né? Por exemplo, tem gente, aí ele levou os filhos para se circuncidar, né? E depois ela levou os filhos para se batizar. Estou exemplificando. Então, aqui é um ecumenismo, né? Ecumenismo. Aí você é membro da igreja evangélica, você casa na igreja, o pastor faz a bênção ministerial, e depois a sua mulher é afro. Ela diz, eu quero que você vá comigo no terreiro também, porque nós vamos casar também lá no Pai de Santo. E aí ele vai lá, casou na igreja evangélica, e ele casou no terreiro também. O nome disso é ecumenismo. Interreligioso não tem isso, né? Cada um no seu quadradinho, cada um na sua posição, mas todo mundo se une. Por isso que eu digo, eu pratico o diálogo interreligioso. E o movimento, aqui tem essas características de 1903, e isso se chama de evolução, mas eu vou falar aqui do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Durante muito tempo, o CONIC foi criticado fortemente, né? Porque até hoje há uma discussão, o que é que o CONIC quer? Ele quer o ecumenismo ou ele quer o diálogo interreligioso? E já terminando, como foi que começou o diálogo interreligioso? E o Fórum da Torá hoje, ele precisa do diálogo interreligioso. Né? Precisa desse diálogo interreligioso. Porque na sociedade que nós vivemos, é como a secretária ontem, a nossa querida secretária Tânia falou, eu tenho que respeitar, né? Mas você lembra, eu estava no conselho da promoção da igualdade social, racial. A secretária está bem aí, né? Ela está lá fora. Eu cheguei uma vez numa reunião e tinha um famoso pai de santo lá em Manaus, que eu conheço de muitos e muitos anos. Ele primeiro era jornalista, depois ele foi para o movimento afro, para o candomblé. Ele estava gemendo, chorando, quase gritando, porque um grupo de pessoas cristãs evangélicas, crentes evangélicos, naquela noite, tinham atacado o terreiro de uma mãe de santo, né, ligada a ele, e tinham destruído o terreiro lá na rua, né? Então, isso hoje no Brasil é proibido da cadeia, intolerância religiosa. Então, nós estamos vivendo uma nova fase. Você não pode, né, agredir o outro pela religião. Até a mesma pregação hoje, estão querendo criar leis para proibir no ônibus, em praça, né? Você vê como a coisa está caminhando. Então, nós precisamos do diálogo interreligioso. E ele surge exatamente na ECO 92, que por causa de questões ambientais, se reuniu representantes do hinduísmo, do catolicismo, do candomblé e judaísmo, e a comunidade cristã também, ela participa, né, desse interreligioso. Então, eu estou finalizando aqui com as minhas últimas considerações. Em setembro desse ano, eu estive num evento na Universidade Estadual do Amazonas, né? E o que aconteceu lá? Nós tivemos um seminário também de liberdade religiosa, cidadania, veio o líder da comunidade de Belém, veio o pastor Gesiel Oliveira, que é um grande líder aqui no Macapá, né? Sim, pode colocar. E eu conversei, eu já vinha conversando com o pessoal da Igreja Católica, desde o Dom Castrini.
que foi arcebispo, ele participou da celebração dos 70 anos de Israel, onde nós lançamos um selo nacional pela comunidade judaico-messiânica de Manaus. Mas foi agora, recentemente, nesse ano, que eu me encontrei com o Dom Leonardo, que ele participou da eleição do último Papa, do Papa Leão XIV, né? E essa é uma cena histórica no Brasil e na América Latina. Eu fui o primeiro rabino na história do judaísmo messiânico na América Latina a receber apoio de um membro do colégio de cardeais do Vaticano. E eu nunca também tinha imaginado que um cardeal católico pedisse para mim orar por ele, rezar por ele. Então, nós estamos aí, ó, vivendo um processo de evolução. Ele é o primeiro cardeal da Igreja Católica na Amazônia, em toda a história de 500 anos no Brasil. E o que eu gostaria de dizer para vocês alguns pontos. É necessário o diálogo interreligioso hoje? É. Principalmente porque todas as religiões acabaram se envolvendo dentro dos temas sociais. E o tema social, ele faz parte do tecido social, né? Ele faz parte da sociedade. Então você não vai poder dizer assim, o fulano pegou essa garrafinha de água para lá, né? Eu pego aqui, né? O governo vai dar uma cesta para lá, né? Eu fico aqui, bota uma cordinha aqui, me separa, que eu não pego com ele. Então isso não é mais possível na nossa sociedade, né, vereador? A gente precisa do diálogo interreligioso. Agora, o que eu quero dizer, não só na condição de rabino, presidente do Conselho de Pensadores, que é preciso separar o que é ecumenismo do diálogo interreligioso. O que é amor ao próximo de intolerância, né? Você, e eu devo dizer isso aqui em nome da minha consciência e da verdade, você não é obrigado a aceitar nenhum credo, nenhum conceito religioso que vai contra a sua consciência e seus princípios, em nome da fraternidade, em nome de tolerância. Você não é obrigado. Mas você deve ser obrigado, eu acho que a nível também por consciência e de respeito à dignidade humana, respeitar aquele que não pensa como você, não cultua como você, que vem de uma outra tradição, né? E se nós entendermos isso, nós estamos dando uma grande contribuição para o fórum, né, da Torá. Eu sei, por exemplo, que tem pessoas que jamais aceitariam sequer receber um abraço ou um aperto de mão de uma mãe de santo. Eu cheguei um dia na Secretaria de Justiça do Estado e uma senhora com todos aqueles trajes, né? Ela pegou, ela me abraçou e me deu um beijo, né? Eu não fui correndo para o banheiro para me lavar ou para jogar um balde de água na minha cabeça, né? Porque alguns podiam dizer assim, olha aí, ó, o rabino acabou de receber um passe, né? E eu digo, olha, eu tenho um passe maior, o sangue do Cordeiro Yeshua sobre mim. Então você não tem que ter medo. Você precisa aprender a conviver. Por exemplo, o que você faria, eu pergunto, se você estivesse num culto, adorando a Deus, e a mãe lá de santo de um terreiro decidisse, hoje eu vou visitar o culto do pastor Gentil com L. Com L. Eu vou lá, vou me sentar e vou ouvir a palavra de Deus. O que muita gente faria?
né? Ia reunir logo um grupo de oração e dizer, né? Sai, 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 ou sei lá como é que é, né? Ou você receberia essa pessoa com amor, com carinho, e você continuaria o culto normalmente e deixava o Eterno operar, né? Então, esse é o Brasil de agora, esse é o Brasil de hoje, né? A imprensa está em cima, o judiciário está em cima. Da última vez que fui a Brasília, eu conheci o doutor Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. E eu conheci numa cafeteria, nós nos abraçamos. E ao seu lado estava uma senhora, que eu acho que era uma sacerdotisa da religião Umbanda, da Umbanda, e ele lá, né? Ele me cumprimentou, me abraçou, e eu cumprimentei também aquela senhora com aqueles trajes todos que ela estava lá. Então, nós precisamos se preparar, o fórum precisa estar preparado para o diálogo interreligioso, presidente Gentil. Nunca eu acho que estou preparado, particularmente, para práticas ecumênicas, porque eu teria que, pelo menos, fracionar a minha fé, né? E eu acredito, eu já rezei o Pai Nosso, já orei o Pai Nosso, com muita gente ao longo da minha vida. E quem quiser, eu sempre digo, ore ou reze comigo, não tem problema nenhum. Mas a sua fé é algo sagrado, é algo individual. Você precisa abrir mão dela, mas você precisa entender que o respeito às pessoas, né? O respeito no respeitar os limites da religião. Eu recentemente fui convidado para ir na mesquita. Eu não sei o que eu faria na mesquita. Eu já tive mesquita no Oriente Médio, visitando, conhecendo. Mas eu jamais entraria numa mesquita para mim, como judeu, recitar versos do Alcorão. Mas eu teria toda a humildade de chegar numa mesquita e cumprimentar e assistir um ato. Muita gente, às vezes, não entende como que um governador cristão, evangélico, protestante, ele está ali, né, numa missa. Porque por que o profeta Eliseu permitiu o general que tinha lepra voltar e assistir o rei da Síria? Que ele tinha outro culto. Ele disse, eu preciso entrar lá com ele. Então, às vezes, existem responsabilidades civis, políticas, que mesmo um homem sendo de uma fé, ele tem que, às vezes, participar, não, mas como respeito à sociedade. O Antônio Garotinho, quando foi eleito no Rio de Janeiro, muita gente, aqui 2 carioca, pensava que ele ia transformar o governo do Rio de Janeiro numa igreja. Ele disse, eu fui eleito pelos meus irmãos evangélicos também, mas eu também fui eleito pelos outros segmentos. Então, eu queria deixar essa contribuição para que vocês reflitam, pensem que nós podemos avançar, nós podemos amadurecer, mas nunca abrir mão dos nossos princípios. Todarabá, mais uma vez, e fica essa contribuição dessa palestra. Muito obrigado, shalom. Então, encerrando as palestras do nosso fórum, que começou e terminou com ele, né? Rabino Ícaro Moreno. Nós vamos dar um breve intervalo para o coffee break, e logo após o intervalo, nós vamos fazer as considerações finais e a solenidade de posse da nova diretoria. Está sendo passado o caderno aí. Todos devem assinar, tá? Todos devem assinar. E, por fim, nós estaremos encerrando com a entrega dos certificados do nosso Fórum Social da Torá Judaico-Cristão. A gente brinca assim porque gentil com O é gentil de pagão. E gentil com L é de gentileza. E o meu é gentil com L, tá? O meu é gentil com L, com O não. Eu já fui um dia com O, hoje eu sou com L, só com L.
Tá? Senhor, abençoe esse alimento, que o Senhor possa multiplicar e dê aquele que não tem também, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Não chegou? Disseram para mim que estava pronto. Vamos prosseguir logo, vamos ganhar tempo. Ah, é no final. Então vamos. Não, então, gente, vamos prosseguir. Falaram para mim bem, ele está pronto. Ah, então pronto. Então nós vamos adiantar, gente. Estamos dentro do tempo. E aí nós vamos então para a posse, Rabino. Vamos eleger a diretoria. Eleição. Vamos para a eleição. Cadê o documento, professora? A senhora levou? Melhor ainda, aí quando sair a gente já sai, come e vai embora. E ela vai precisar. Eu gostaria de comunicar ao nosso presidente da comissão que. Não, eu gostaria de comunicar que vai precisar duas pessoas aqui, em função do Shabat. Elas estão se retirando para preparar o Shabat logo mais, que é o dia sagrado judaico, né, da Torá. E como a gente aqui já aprendeu a tolerância religiosa, a mesma coisa quando um irmão diz assim para mim: Rabino, eu não posso, que eu tenho que ir para o culto. Eu digo, que o Eterno te abençoe, né? A gente aprendeu no domingo a respeitar também essas diferenças de cada um. Isso é muito importante. Então, eu vou só precisar aqui da lista das pessoas que formam a diretoria, que eu entreguei para a professora Elizabeth. Ela me repassar aqui a lista, enquanto vai ser formada a chapa, que vai ser submetida ao plenário. Parece que nós vamos encerrar mais cedo hoje o fórum. Diz que ia dar tempo, né? É muito bom, no sentido que a gente compra tudo. Mas ainda tem a palavra da conselheira Marta, da doutora Silvana também, que enquanto o pastor Gentil, com L, né, ele vai formar a composição da diretoria. Eu queria o papel, professora. Está demorando um pouquinho, atrapalha o tempo. Só pedindo aqui, ó, nós criamos o Instagram do fórum, né? O Instagram é Judaico Cristão, tudo junto, Judaico Cristão. Você pode seguir e todas as fotos vão ser colocadas lá, tá? Todas as fotos dos três períodos vão ser colocadas lá. E todas as informações concernente ao fórum durante esse biênio, acredito que depois quem me suceder vai dar continuidade, todas as informações serão colocadas nesse Instagram oficial. Tá? O Instagram é Judaico Cristão, tudo junto. Do jeito que está aqui, ó. Judaico Cristão, você vai seguir lá e todas as informações, divulgações, fotos do evento serão colocadas lá. Tá? Você vai aparecer aí dormindo, sorrindo. Eu pediria permissão ao presidente da comissão para anunciar as funções que deverão ser preenchidas de acordo com o estatuto. Foi aprovado primeiro o presidente, depois o vice-presidente, depois o segundo vice-presidente, depois o secretaria de gestão, secretário de gestão, secretário executivo, gestor financeiro, coordenador dos departamentos e os 3 membros do Conselho Fiscal. Então, ele vai ficar com esse papel aqui, enquanto eu convido a missionária Marta e a doutora Silvana para vir à mesa para as considerações das pautas pendentes delas, que nós compactamos e deixamos para que elas pudessem falar. Elas vão ter agora aqui 20 minutos, enquanto o presidente articula aqui a chapa, que vai ser eleita para dirigir o fórum. Tá? Elas podem sentarem juntas aqui para o lado direito, é melhor, para que elas possam compartilhar os temas que elas vão abordar